são muitas, muitas e muitas vivências, né, assim, que marcam, de fato, a trajetória profissional, mas também a vida da gente, né. Assim, eu cheguei em 2019 e em 2020 a gente, né, veio a pandemia aí, que também eu vivi muitas histórias na pandemia, mas eu queria pegar uma coisa um pouquinho antes, assim. 2 dias antes da gente entrar naquela loucura, né, de isolamento, de restrição, para mim muito difícil, que sempre trabalhei abrindo as portas e de repente a gente ia começar a trabalhar e ter que fechar, né, as portas, as possibilidades. Eu tive um paciente, né, no CTI, o seu Hércules, que era um paciente que estava aqui no hospital, ele não residia em Belo Horizonte, mas ele, né, teve uma situação, precisou vir para cá, e ele tinha um câncer. E ele foi avaliado, né, pela equipe de cirurgia aqui do hospital, e eles conversaram com ele que, né, diante da condição dele, não existiam possibilidades ali curativas, né, para a doença dele. E durante o atendimento ele me trouxe isso, ele falou: Márcia, eu já estive com o médico já me falou sobre a minha situação, eu já entendi, e eu não quero ficar aqui no hospital. Eu não gostaria de falecer aqui no hospital. E ele me falou que ele tinha uma mãe muito idosa, que ele gostaria de conversar com a mãe sobre a doença dele, de se despedir dela, de poder aproveitar os filhos. Só que ele estava dentro do CTI, né? Assim, e teoricamente, né? A gente aqui a gente não tem esse fluxo. O paciente não sai do CTI e vai embora para casa. Eu confesso que, assim, me deu um aperto, assim. Eu sabia que era importante, principalmente para ele, né? Que era a pessoa principal ali dessa história, desse cuidado. Mas eu confesso que eu fiquei muito apreensiva, porque ele ia retornar para casa, né, de ambulância. Obviamente, né, alguns colegas também estavam apreensivos, né? Então a gente conseguiu aí, né, criar uma alternativa, né, para que ele pudesse receber alta da terapia intensiva para casa. Num tempo quase que mínimo ali, né, mas com investimento e com envolvimento de muita gente, a gente conseguiu fazer contato, né, com médicos que que poderiam acolhê-lo e atendê-lo, né, que já conheciam um pouquinho do caso, e a gente conseguiu, de fato, que ele fosse para casa, né, e vivesse aí os últimos dias dele. Eu precisava garantir a segurança dele, então já tinha feito os contatos, né, onde ele poderia recorrer, ele tinha acesso né, a médicos da cidade dele, e nos últimos dias ele retornou para o hospital, mas na verdade para o controle de sintomas, e aí isso já estava bem, ok, já estava esclarecido, ele não voltou para o HMDCC, né? Ele foi para o hospital da cidade de origem dele e terminou os últimos dias. Na terapia intensiva, a gente lida muito com essa questão, né? Da vida e da morte, salvar a vida o tempo inteiro, né? Mas quando a gente consegue, né, e quando é possível que a gente faça e que a gente se mobilize para salvar as mortes também, é algo que é muito interessante, assim, é muito importante, porque este processo poderia ser com extremo sofrimento, com isolamento, né, longe da família. Então, cada vez mais a gente vai entendendo, né, que os nossos pacientes, eles têm nomes, eles têm histórias, né, eles têm hábitos, desejos, costumes, gostos, preferências, né? E que também tem a doença, né? Que é importante, que a gente precisa entender e voltar o nosso olhar, mas se a gente desconsiderar, né, a pessoa que está doente, a gente não vai conseguir, de fato, atender ali de forma plena. Os desfechos, eles podem e vão ser, muitas das vezes, negativos, né? Mas as experiências, elas precisam ser positivas, isso é possível.